Qual foi a coisa romântica que deu terrivelmente errado? Há 3 meses, troquei a aliança de casamento da minha esposa por uma réplica de $50. Os dedos de Betty haviam inchado muito após o nascimento de nossa filha. E como resultado, a aliança estava cortando sua pele e até ficando fina. O anel parecia estar há dias de se partir. Eu o tirei cuidadosamente enquanto ela dormia uma noite. Na manhã seguinte, dei a ela a réplica e disse que havia feito um redimensionamento de emergência. Eu esperava felicidade, mas em vez disso, o rosto dela ficou pálido, quase como se eu tivesse exposto algum segredo sujo. Ela correu para o banheiro em pânico, repetindo não, 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 mas então saiu 10 minutos depois, mais feliz do que nunca. Ela me disse que só estava verificando se não havia sido trocado. O tom dela parecia agudo demais, mas eu ignorei, pensando que era apenas um pânico de surpresa, entende? O motivo de eu ter feito isso foi porque estava economizando para redimensionar, limpar e retexturizar a aliança adequadamente, para que parecesse nova para nossa renovação de votos em 2 meses. Por semanas, Betty estava encantada com seu anel redimensionado. Ela o segurava contra a luz, maravilhada com como o redimensionamento e a limpeza haviam restaurado seu brilho. Parece novinho, ela dizia à irmã no FaceTime. Como no dia em que a mamãe me deu. Ela começou a usá-lo para dormir novamente, algo que não fazia desde a gravidez. Postou fotos no Instagram, comprou um vestido novo que combinava com a claridade restaurada. Eu deveria estar aliviado, mas algo me incomodava. O anel original tinha caráter. Arranhões minúsculos dos 40 anos na mão de sua mãe, um calor no platina, um fogo particular na pedra. Essa réplica perfeita não tinha nada disso. Betty deveria ter notado. E então ela notou. Parece mais leve para você? Ela perguntou do nada. A faixa parece diferente. Tive que inventar uma mentira na hora. Na manhã seguinte, acordei com ela comparando o anel com fotos antigas, medindo a pedra com uma régua contra a tela. Ela começou a visitar joalherias na hora do almoço, sem comprar nada, sem nem testar o anel, graças a Deus. Só fazendo perguntas. Como saber se um diamante foi substituído? O que o redimensionamento faz com a estrutura de uma pedra? É normal um anel antigo parecer de repente mais novo? Ela voltava para casa com cartões de avaliadores, deixava-os no balcão, depois jogava fora na manhã seguinte. Há 2 semanas ela baixou um aplicativo de teste de diamantes. Depois o deletou e baixou novamente, quase como se estivesse hesitante em testá-lo. Mas então, na semana passada, ela me perguntou diretamente. Quando você o redimensionou, você fez algo com ele, não foi? Eu fingi não saber do que ela estava falando. Ela não insistiu mais. Mas quando ela saiu, percebi um brilho de satisfação nos olhos dela, como se ela estivesse feliz. Ela sabia que eu estava mentindo. Foi quando decidi apressar o processo. Juntei o dinheiro e, na manhã seguinte, corri para o joalheiro com o anel verdadeiro. Entreguei o anel verdadeiro e expliquei sobre a renovação de votos. Ele o examinou por talvez 30 segundos. Senhor, isso é uma réplica. Eu realmente ri porque pensei que ele estava brincando. Mas então ele me mostrou através de sua lupa os reflexos arco-íris reveladores, a leve nebulosidade em certos ângulos. É uma boa réplica, ele disse. Mas uma réplica mesmo assim. Minha mente começou a correr. Eu sabia que esse era o anel correto. Eu os comparei naquela manhã. Os tamanhos eram diferentes. Por que a aliança de casamento que tirei do dedo da minha esposa meses atrás era falsa? Sentei no carro tremendo, tentando resolver isso. Então percebi que a única vez que o anel de Betty saiu de seu dedo foi há 2 anos, quando seu irmão Mark veio nos visitar por uma semana. Ela o entregou a ele para limpar enquanto ele estava perto do distrito de joias. Naquela mesma semana, $5.000 entraram e saíram da conta pessoal de Betty. Ela disse que ligou para o banco e eles confirmaram que foi um erro no sistema. Mas será que isso era verdade? Sentei no carro olhando para o anel falso. Sabia que precisava confrontar Betty, mas primeiro precisava ver para onde esse anel foi. Dirigi para todas as lojas de penhor num raio de 2 horas. Implorei a cada dono para verificar todo o estoque. Quando finalmente o encontrei, comprei-o de volta na hora, estourando todos os cartões de crédito que tinha. Dirigi para o primeiro joalheiro que encontrei, e claro que eles confirmaram que era verdadeiro. Minha mente voltou ao carro. Pesquisei o nome de Mark nos textos de Betty. Passei 3 horas rolando toda a conversa deles. Foi quando encontrei, há 2 anos. Betty implorando. Preciso de $5.000. É uma emergência. Mark pediu para ela se encontrar num café. No dia seguinte, Betty conseguiu o dinheiro. Obrigada. Por favor, não conte a David sobre ele. Ele? Pensei comigo mesmo. Quem é ele? Mas minha mente sabia. Naquela época, Betty tinha um personal trainer, Josh. Brigamos muito sobre Josh, como ele estava dando em cima dela, mas ela nunca me deu motivo real para suspeitar dela. Então Josh de repente se mudou. Betty parecia indiferente. Até me disse que estava feliz que ele se foi, porque eu não tenho que me preocupar, convencida de que nada aconteceu. Mas agora, quando pesquisei Josh nos e-mails dela, encontrei uma pasta de conversa escondida. Havia fotos, vídeos deles juntos. E então as ameaças de Josh para Betty. Mande o dinheiro ou David vê tudo. As datas coincidiam com a visita de Mark e a troca de mensagens. Foi quando juntei as peças. Ela deu o anel a Mark. Ele o penhorou. Depois deu o dinheiro para ela
ela pagar Josh. Meu estômago revirou. Vomitei na calçada naquele estacionamento. Betty sabia que o anel era falso. Você não usa um diamante falso por 2 anos sem saber. Por isso ela ficou tão feliz quando troquei os anéis. Ela pensou que eu tinha de alguma forma resolvido o problema dela. Por isso ela estava investigando, apavorada que eu tivesse descoberto seu segredo. Lembro de estar sentado no meu carro, sabendo exatamente o que precisava fazer na próxima vez que a visse. Liguei o motor e dirigi para casa com o anel verdadeiro queimando um buraco no meu bolso. Minhas mãos seguravam o volante tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Quando entrei pela porta da frente, Betty estava mexendo algo no fogão e olhou com aquele mesmo sorriso que me dava todas as noites por 8 anos. Oi, amor, o jantar está quase pronto, ela disse. Forcei minha boca num sorriso que provavelmente parecia mais uma careta. Meu estômago estava dando cambalhotas, mas consegui sentar à mesa e comer a massa que ela fez. Falamos sobre coisas normais, como a consulta médica do bebê na próxima semana e se precisávamos de pneus novos para o carro dela. O tempo todo, o anel verdadeiro pesava no meu bolso enquanto ela usava o falso que eu dei meses atrás. Depois do jantar, ajudei com a louça e assistimos a um programa sobre reformas de casa. Betty adormeceu no sofá por volta das 22 horas, como sempre fazia. Carreguei-a para a cama e esperei mais 1 hora para ter certeza de que ela estava realmente dormindo. Então fui para a garagem e abri minha antiga caixa de ferramentas vermelha, que ela nunca tocava porque odiava sujar as mãos de graxa. Coloquei o anel verdadeiro num saquinho plástico e o enterrei sob as chaves inglesas e chaves de fenda. Peguei meu celular e coloquei os 2 anéis na bancada para tirar fotos. A diferença era óbvia quando você olhava de perto. O verdadeiro tinha um brilho quente e arranhões minúsculos que capturavam a luz de forma diferente. O falso era perfeito demais, brilhante demais, como plástico tentando ser vidro. Na manhã seguinte, no café da manhã, Betty continuava brincando com o anel enquanto falava sobre a renovação de votos. Estava pensando que poderíamos usar marfim e dourado para a paleta de cores, ela disse, levantando a mão para que o diamante falso captasse o sol da manhã. A voz dela tinha um tom animado que agora me dava arrepios, sabendo que ela estava usando um anel falso há 2 anos. Ela continuou falando sobre flores e escolhas musicais, enquanto eu acenava e tentava não encarar aquele anel. Naquela noite, depois que Betty foi para a aula de yoga, sentei no quarto do bebê, balançando nossa filha. Ela pegou meu dedo com sua mãozinha e olhei para seu rosto inocente. Aconteça o que acontecer entre Betty e eu, essa garotinha não pediu por nada disso. Fiz uma promessa silenciosa de que lidaria com tudo com cuidado para que ela não se machucasse. Depois de colocá-la para dormir, sentei no sofá com meu celular e comecei a fazer uma lista de tudo que precisava fazer. Conseguir uma avaliação oficial do anel verdadeiro com documentação, fazer backup de todas as evidências em um lugar seguro, encontrar um advogado antes de fazer algo estúpido. Minhas mãos tremiam enquanto digitava, mas ter um plano me fazia sentir que não estava afogando. Na manhã seguinte, Betty saiu para o trabalho e eu comecei a trabalhar. Criei uma nova conta na nuvem com uma senha que ela nunca adivinharia e comecei a fazer upload de tudo. As fotos dos 2 anéis foram para uma pasta. Capturas de tela dos textos dela com Mark foram para outra. Os e-mails escondidos com Josh e suas ameaças tiveram sua própria pasta também. Os extratos bancários mostrando a transferência de $5.000 coincidiam perfeitamente com as datas. Levei 3 horas para organizar tudo, mas precisava de tudo documentado. 2 dias depois, dirigi até um avaliador certificado no centro que a internet dizia ser o melhor do estado. O cara examinou o anel verdadeiro por 20 minutos com todos os tipos de ferramentas e luzes. Ele digitou um relatório oficial que confirmava que era autêntico e valia $12.000. Então ele apontou algo que eu não tinha notado. Dentro da faixa, havia uma inscrição minúscula que dizia: "Para minha filha com amor eterno", em cursiva tão pequena que você precisava de uma lupa para ler. A mãe de Betty mandou gravar isso. Quando passou o anel para ela, meu peito ficou apertado pensando em como Betty penhorou algo que significava tanto para sua mãe. Naquela tarde, sentei à mesa da cozinha com todos os nossos extratos bancários e contas de cartão de crédito espalhados. Revisei os textos e e-mails de Betty novamente, fazendo anotações sobre datas e horários. O caso com Josh começou 14 meses antes da chantagem. As primeiras mensagens eram paqueradoras e pioravam a partir daí. Quando Josh a ameaçou, eles estavam juntos há mais de 1 ano. Betty pagou os $5.000 exatamente 3 dias após a visita de Mark. Nossa, descobrir todas essas camadas de engano é realmente interessante. Primeiro, pensando que está ajudando com o anel, depois descobrindo que o anel dele também é falso. Depois descobrindo a chantagem. Josh se mudou 2 semanas depois de receber o dinheiro. Tudo se alinhava perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que eu gostaria de nunca ter que resolver. A linha do tempo me deixou doente, mas pelo menos entendi o que aconteceu naquela noite. Fiquei em frente ao espelho do banheiro, tentando praticar o que queria dizer para Betty. Cada versão começava calma, mas terminava comigo gritando sobre traição e mentiras. Tentei de novo e de novo, mas não conseguia passar sem minha voz falhar ou meus punhos cerrarem. Ainda não estava pronto para aquela conversa e precisava de mais tempo
tempo para me preparar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Mark perguntando se podíamos tomar um café para discutir assuntos familiares. Ele leu imediatamente, mas não respondeu por 2 horas. Quando finalmente respondeu, disse que estava muito ocupado com o trabalho e talvez pudéssemos conversar no próximo mês. A esquiva dele me disse tudo o que eu precisava saber sobre se ele sabia que eu tinha descoberto o segredo deles. Na manhã seguinte, caminhei até a casa da nossa vizinha Athena Hodges e bati na porta. Ela abriu segurando seu café e sorriu quando me viu ali. Perguntei se ela poderia cuidar da nossa filha para algumas consultas que eu tinha na próxima semana. Ela disse que sim e mencionou que sua cerca estava caindo aos pedaços, então disse que a consertaria no próximo mês em troca. Apertamos as mãos e voltei, me sentindo estranho por fazer planos para algo que eu nem tinha certeza de que aconteceria. Naquela noite no jantar, Betty estava cortando frango quando olhou para mim e perguntou se estava tudo bem. Decidi testar as coisas e mencionei que o anel dela parecia diferente ultimamente, talvez mais brilhante que antes. Ela imediatamente começou a falar rápido sobre o quanto amava o anel e como ficaria perfeito na nossa renovação de votos. Ela continuou por 5 minutos sobre arranjos de flores e o fotógrafo que queria contratar. A voz dela ficava mais aguda a cada frase, e ela continuava girando o anel no dedo. Eu acenei e comi minha comida enquanto ela falava sobre centros de mesa e se deveríamos servir peixe ou carne. O jeito que ela continuava voltando tudo para a renovação de votos fazia meu peito apertar. Depois que ela foi dormir, sentei no meu laptop e procurei por conselheiros matrimoniais na nossa área. Encontrei Bennett Hawkins, que tinha boas avaliações e era especializado em casais lidando com questões de confiança. Marquei uma consulta para a próxima semana e digitei na seção de notas que precisávamos de ajuda antes da nossa renovação de votos. O e-mail de confirmação chegou imediatamente e eu o encarei, me perguntando o que estava fazendo. Na manhã seguinte, disse a Betty que tinha marcado uma sessão de terapia de casal para fortalecer nosso relacionamento antes do grande dia. Ela pareceu surpresa por um segundo. Depois sorriu e disse que era uma ótima ideia. Ela me abraçou e disse que estava feliz por eu estar levando nosso casamento tão a sério. 2 dias depois, o escritório de Bennett ligou para uma entrevista inicial e eu atendi a chamada no meu carro durante o almoço. Contei a ele sobre encontrar evidências de traição e chantagem sem usar nomes. Ele ouviu sem interromper. Depois disse que essas situações precisavam de um manejo cuidadoso num ambiente seguro. Ele perguntou se havia perigo físico e eu disse que não, mas havia muita decepção envolvida. Ele marcou para quinta-feira à tarde e disse que iríamos devagar. Naquele mesmo dia, deixei um voicemail para Mark dizendo que sabia sobre a loja de penhores e precisava conversar. Ele não retornou por 3 dias, e quando finalmente ligou, sua voz estava defensiva imediatamente. Ele continuava dizendo que não sabia do que eu estava falando, até que mencionei o endereço exato da loja de penhores. Então ele ficou quieto e disse que Betty implorou por ajuda, porque precisava desesperadamente de dinheiro. Ele disse que ela estava chorando e assustada, e não contaria porque precisava tanto. Ele admitiu ter levado o anel dela para a loja de penhores e conseguido $5.000 por ele. Ele disse que Betty prometeu comprá-lo de volta em 1 mês, mas nunca o fez. Perguntei se ele sabia sobre Josh, e ele disse que Betty só pediu para não me contar sobre ele, mas não disse quem era. Mark parecia cansado, e disse que carregava essa culpa há 2 anos. Na manhã seguinte, Betty voltou do almoço com um grande sorriso e um recibo na mão. Ela tinha colocado mais $1.000 no local da renovação de votos e 500 na alimentação. Ela me mostrou as opções de menu e continuava falando sobre como tudo seria perfeito. Os depósitos não eram reembolsáveis, e ela usou nossas economias conjuntas sem me perguntar antes. Eu senti que não conseguia respirar vendo ela planejar essa celebração falsa enquanto usava um anel falso que eu dei. Ela manteve os recibos no balcão da cozinha como troféus e eu tive que sair da sala. Liguei para o escritório de advocacia de Gabriela Hartman, do meu carro, e marquei uma consulta para sexta-feira à tarde. A secretária perguntou que tipo de consulta eu precisava, e eu disse direito de família sobre questões de casamento. Ela me disse para trazer documentos financeiros e qualquer evidência de bens matrimoniais, o que pareceu estranho ouvir em voz alta. Desliguei e sentei na garagem por 20 minutos, apenas olhando para nossa casa. 3 dias depois, um e-mail chegou com o documento de avaliação oficial anexado como PDF. Abri e li todos os detalhes técnicos sobre clareza, corte e cor. No final, havia uma nota sobre uma microinscrição dentro da faixa que dizia para minha filha com amor eterno em uma letra minúscula. O avaliador disse que essa inscrição aumentava o valor sentimental e confirmava que era uma herança de família. Meus olhos ficaram embaçados lendo sobre a mãe de Betty colocando aquela mensagem ali para sua filha. Pensei em como Betty pegou algo com essa inscrição e o penhorou por dinheiro para pagar seu parceiro de caso. Imprimi a avaliação e coloquei numa pasta com todas as outras evidências que vinha coletando. Naquela tarde, fui à biblioteca e criei uma nova conta de e-mail com um nome de usuário aleatório e uma senha forte. Encaminhei todas as evidências para lá, incluindo capturas de tela de textos e e-mails e fotos dos 2 anéis.
papéis. Continuava pensando que Betty poderia de alguma forma entrar no meu e-mail regular e ver o que eu descobri. Cada precaução parecia necessária, agora que eu sabia o quão boa ela era em esconder coisas. Até limpei o histórico do navegador e saí de tudo no nosso computador compartilhado. Quinta-feira chegou, e dirigimos para o escritório de Bennett em carros separados, já que ambos vínhamos do trabalho. A sala de espera tinha música suave e revistas sobre relacionamentos saudáveis, o que parecia uma piada de mau gosto. Betty sentou ao meu lado, mas não nos tocamos, e ela ficava checando o celular. Bennett nos chamou, e sentamos em extremidades opostas de seu sofá enquanto ele fazia perguntas gerais sobre nosso relacionamento. Betty falou sobre planejar nossa renovação de votos e como estava animada, enquanto eu mencionei me sentir distante ultimamente. Nenhum de nós trouxe os problemas reais, e Bennett notou porque continuava perguntando se havia algo específico que queríamos discutir. Betty disse que estava basicamente tudo bem e só precisava de pequenos ajustes. Eu disse que tínhamos problemas de comunicação que precisavam de trabalho antes de fazermos novos votos. Bennett anotava e disse que nós dois estávamos segurando algo, mas que isso era normal para uma primeira sessão. Ele sugeriu que pensássemos sobre o que realmente queríamos da terapia antes da próxima consulta. Naquela noite, Betty me encurralou na cozinha enquanto eu carregava a lava-louças. Ela perguntou se estávamos bem porque eu parecia distante durante a terapia. Disse a ela que o trabalho estava me estressando e ela acenou rápido demais, claramente aliviada por eu não estar insistindo em outras coisas. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório de advocacia de Gabriela Hartman, no centro para minha consulta. Ela expôs todas as minhas opções em sua mesa, usando documentos impressos e fluxogramas. Separação legal protegeria meus bens enquanto resolvíamos as coisas. Arranjos temporários de custódia garantiriam que eu continuasse vendo nossa filha regularmente. O processo de divórcio levaria meses e custaria milhares em honorários advocatícios. A realidade de potencialmente terminar meu casamento me atingiu como um soco no estômago. Sentei naquela cadeira de couro olhando para os papéis enquanto Gabriela explicava as leis de propriedade comunitária e cálculos de pensão alimentícia. Seguindo o conselho dela, saí de seu escritório e dirigi direto para um banco diferente do outro lado da cidade. Abri uma nova conta corrente só no meu nome e comecei a transferir pequenas quantias da nossa conta conjunta. O caixa me entregou os cheques temporários sem perguntar por quê, mas seus olhos mostravam que ela já tinha visto isso antes. De volta em casa, comecei a fotografar todos os nossos documentos financeiros e fazer upload para minha conta na nuvem segura. Extratos bancários, declarações de impostos, contas de investimento, papéis da hipoteca, tudo que Gabriela disse que eu precisaria. Naquela tarde, enquanto Betty estava no trabalho, fui até a academia antiga de Josh procurando informações de contato. O gerente se lembrava dele e, após alguma busca, encontrou seu endereço de encaminhamento e número de telefone nos arquivos. Sentei no carro fora da academia, olhando para aqueles dígitos escritos num post-it. A ideia de ouvir a voz dele revirava meu estômago, mas eu precisava saber se ele ainda era uma ameaça. Antes que pudesse decidir o que fazer, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Josh, dizendo que sabia que eu tinha descoberto tudo, e a menos que eu enviasse $5.000 até sexta-feira, ele enviaria os vídeos para toda a minha família. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair, mas consegui encaminhar tudo direto para Gabriela e depois para a polícia. Adicionei ao número do caso que eles me deram, mesmo que dissessem que esses casos raramente vão a algum lugar. Mark ligou 2 dias depois, enquanto eu dizia que precisava conversar comigo sobre algo importante. Ele admitiu que ainda tinha o recibo original da loja de penhores de 2 anos atrás, guardado na carteira. Ele ofereceu me dar como evidência porque estava cansado de guardar os segredos de Betty e mentir para mim. Me pergunto por que Josh escolheu justo agora para começar a ameaçar David. Alguém contou a ele que David estava investigando? O timing é tão específico? Logo depois que David conseguiu as informações de contato de Josh na academia. Como Josh sabia que David tinha descoberto tudo, marcamos um encontro naquela tarde num estacionamento de supermercado perto do apartamento dele. Ele encostou ao lado do meu carro e me entregou o recibo amarelado pela janela. As datas coincidiam perfeitamente com as mensagens de texto de Eddie, e o valor de $5.000 estava circulado em tinta vermelha. Ver a prova física do tempo escrita naquele papel amassado tornava tudo inegavelmente real. Mark pediu desculpas por seu papel em tudo isso e disse que Betty implorou para ele não me contar. Ele foi embora rapidamente sem fazer contato visual e eu sentei lá segurando o recibo como se ele pudesse desaparecer. Naquela noite, depois de colocar nossa filha para dormir, passei pelo nosso quarto e ouvi Betty no FaceTime com a irmã dela. Ela estava falando efusivamente sobre como o anel parecia incrível depois do redimensionamento e como a claridade estava completamente restaurada. A performance dela era tão convincente que me perguntei quantas outras mentiras eu acreditei ao longo dos anos. Ela segurou o anel falso para a câmera do celular e a irmã elogiou como estava brilhante agora. Betty riu e disse que era como ter o anel da mamãe novinho de novo, o que fez meu peito apertar de raiva. Depois que ela desligou, fui para meu escritório em casa e abri
Abri meu laptop para escrever um e-mail. Digitei o endereço de e-mail da mãe de Beth. Embora ela tivesse falecido há 3 anos, escrever para ela me ajudou a processar o que Beth fez com sua memória e seu presente precioso. Escrevi sobre encontrar o anel verdadeiro numa loja de penhores e como Beth o vendeu para pagar seu parceiro de caso. Escrevi sobre a inscrição dentro da faixa que dizia para minha filha com amor eterno e como isso tornava a traição pior. Escrevi sobre o anel falso que Beth estava usando e fingindo valorizar enquanto sabia que não era real. Salvei o rascunho sem enviar, mas de alguma forma colocar aquelas palavras no papel me ajudou a respirar um pouco mais fácil. Os próximos dias passaram num borrão de preparações secretas e atuações cuidadosas ao redor de Beth. Continuei adicionando documentos à minha pasta de evidências e me encontrando com Gabriela para planejar os próximos passos. Josh enviou mais 2 textos ameaçadores que capturei e encaminhei para Gabriela e a polícia. Beth continuava planejando nossa renovação de votos, reservando fornecedores e me enviando links de locais completamente alheia ao que estava por vir. Nossa segunda sessão de terapia com Bennett foi 3 dias depois e eu sabia que tinha que dizer algo. Sentei no sofá ao lado de Beth enquanto ela falava sobre locais de casamento e listas de convidados, como se nada estivesse errado. Bennett perguntou como estávamos lidando com o estresse com a renovação de votos se aproximando, e foi quando eu disse. Contei a ele que alguém estava chantageando Beth e ela precisava contar a verdade sobre o que aconteceu há 2 anos. Todo o corpo dela ficou rígido ao meu lado e seu rosto ficou branco como papel. Ela começou a balançar a cabeça e dizer que eu não sabia do que estava falando. Mas Bennett levantou a mão. Ele disse que deveríamos explorar isso com segurança sem acusações. As mãos de Beth tremiam e ela continuava olhando para a porta como se quisesse correr. Tirei meu celular do bolso e disse a eles que tinha provas de tudo. Beth se levantou tão rápido que a mesa de centro tremeu e saiu direto da sessão sem dizer uma palavra. A porta bateu atrás dela e Bennett perguntou se eu queria continuar sozinho pelo resto do nosso tempo. Passamos os próximos 40 minutos falando sobre como lidar com isso sem piorar as coisas para nossa filha. Ele continuava escrevendo notas e perguntando sobre preocupações de segurança com o chantagista ainda ativo. Naquela noite, enquanto dava banho na nossa filha, meu celular tocou e era Bennett. Ele disse que estava pensando na nossa situação e queria sugerir uma confrontação estruturada com regras básicas. Ele ofereceu mediar se Beth concordasse, porque isso precisava acontecer num ambiente controlado. Disse a ele que pensaria, mas já sabia que era a única maneira segura de seguir em frente. Na manhã seguinte, liguei para Gabriela do meu carro fora do trabalho para atualizá-la sobre tudo. Ela puxou o nosso arquivo e começou a esboçar como seria um acordo de separação temporária. Ela continuava enfatizando que manter as coisas estáveis para nossa filha tinha que ser a prioridade máxima, não importa o que. Ela me enviou por e-mail a papelada preliminar que cobria arranjos de moradia, horários de custódia e responsabilidades financeiras. Ler aquilo fez meu estômago doer, mas eu sabia que precisávamos de um plano antes que tudo explodisse. Naquela tarde, sentei no meu carro durante o almoço e mandei uma mensagem para Mark sobre o que estava por vir. Perguntei se ele estaria disposto a participar de uma reunião como testemunha para explicar o que realmente aconteceu há 2 anos. Ele não respondeu por 2 horas, e quando finalmente respondeu, disse apenas que me devia isso pelo seu papel na decepção. Disse a ele que o informaria quando e onde, mas já tinha um lugar em mente. Dirigi pelo café onde Mark encontrou Beth há 2 anos para dar o dinheiro do penhor. As mesmas mesas de madeira ainda estavam do lado de fora, e o mesmo toldo desbotado pendia sobre a entrada. Parecia o lugar certo para finalmente abordar o que começou lá. Fiz uma reserva para a sala dos fundos, que eles usavam para pequenas reuniões, e paguei adiantado. 3 dias depois, estava sentado no meu carro 30 minutos antes do horário da reunião, quando meu celular vibrou. Josh me enviou um novo clipe de vídeo dele e Beth juntos com uma mensagem dizendo: "É melhor você lembrar o que está em jogo." Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair, mas consegui encaminhá-lo diretamente para Gabriela e depois para a polícia. Adicionei ao número do caso que eles me deram, mesmo que dissessem que esses casos raramente vão a algum lugar. O caminhão de Mark encostou 20 minutos antes, e ele caminhou até meu carro parecendo nervoso. Ele viu o quão abalado eu estava e perguntou o que havia de errado. Então mostrei a ele a última ameaça de Josh. Ele disse que talvez eu devesse pagar Josh de novo para fazer isso sumir, mas eu disse que a extorsão tinha que parar. Ele acenou e entramos no café juntos para esperar na sala dos fundos. A cadeira de madeira rangeu quando sentei e tirei o anel verdadeiro, a papelada de avaliação e o recibo da loja de penhores. Arrumei-os cuidadosamente na mesa arranhada e chequei meu celular a cada poucos segundos. Beth entrou exatamente na hora, usando óculos de sol apesar de estar nublado lá fora. Ela congelou quando viu Mark sentado lá, e então seus olhos foram para os itens na mesa. O rosto dela desmoronou como um castelo de cartas, e ela afundou na cadeira à minha frente. Ela começou a falar, mas levantei a mão para silenciá-la porque precisava dizer algo primeiro. Disse a
ela que sabia de tudo, sobre o anel, sobre Josh, sobre a chantagem e sobre Mark ajudando-a a penhorá-lo. A boca dela abria e fechava como se estivesse tentando encontrar palavras, mas nada saía. Ela finalmente sussurrou que sim, ela penhorou o anel para pagar Josh, mas não era o que eu pensava. Tirei meu celular e mostrei as capturas de tela das mensagens deles. A negação sumiu do rosto dela como água de uma banheira, e ela tirou os óculos de sol com mãos trêmulas. Ela olhou para Mark, que não encontrou seus olhos, e depois para mim. Ela disse que Josh ameaçou destruir nossa família se ela não pagasse, e ela entrou em pânico. Ela admitiu que estiveram juntos várias vezes quando eu estava viajando a trabalho, e ele tinha vídeos de tudo. Ela disse que ele a contatou do nada há 2 anos, exigindo dinheiro ou enviaria tudo para mim e minha família. Ela estava chorando agora, e o rímel escorria por suas bochechas em filetes pretos. Ela disse que sabia que o anel era o presente mais precioso de sua mãe, mas não sabia o que mais fazer. Ela pensou que se pagasse uma vez, ele iria embora, mas ele continuava voltando por mais até que ela o cortou. Ela disse que por isso estava tão assustada quando troquei os anéis, porque pensou que eu tinha descoberto tudo. Tirei meu celular e mostrei o aplicativo do nosso banco, mostrando que já sabia sobre as contas conjuntas. As mãos dela tremiam enquanto abria a bolsa e tirava 2 cartões de crédito que eu nunca tinha visto antes. Ela admitiu que os abriu há 6 meses para pagar por mantimentos e gasolina, enquanto enviava dinheiro para Josh. O primeiro cartão estava estourado em 8.000 e o segundo em 5.000. Meu peito ficou apertado vendo o extrato que ela abriu no celular dela. Todas aquelas vezes que ela disse que estava usando cupons ou encontrando promoções, ela estava na verdade nos afogando em dívidas. Mark se mexeu na cadeira e disse que também não sabia dos cartões. Betty continuava limpando os olhos com guardanapos do dispenser, enquanto explicava como Josh continuava pedindo mais dinheiro a cada poucos meses. Disse a ela que queria que nos separássemos enquanto descobríamos como lidar com nossa filha. Ela acenou e nem tentou discutir porque nós dois sabíamos que não havia nada para salvar. Liguei para Gabriela e coloquei no viva voz ali mesmo no café. Ela esboçou o que precisávamos fazer imediatamente, incluindo Betty encontrar outro lugar para ficar por alguns dias enquanto eu ficava com o bebê. Betty concordou com tudo que Gabriela disse sem resistência. Gabriela disse que enviaria por e-mail a ambos um cronograma de custódia temporária e nos lembrou de documentar tudo para o tribunal. Quando chegamos em casa naquela noite, peguei uma mala do armário e comecei a arrumar minhas roupas. Do nosso quarto, Betty sentou na cama, me observando mover cabides e dobrar camisas em pilhas organizadas. Carreguei tudo para o quarto de hóspedes no fim do corredor e configurei meu carregador de celular na mesinha de cabeceira. Combinamos um cronograma onde ela lidaria com a alimentação das 2 horas da manhã e eu com a das 5 horas. O monitor de bebê ficava entre nossos quartos como uma ponte entre 2 mundos diferentes. Nenhum de nós dormiu muito naquela primeira noite separados. Na manhã seguinte, enquanto Betty estava no trabalho, dirigi até o cemitério com o anel verdadeiro no bolso. O zelador estava podando arbustos perto da entrada. Quando expliquei o que precisava, ele disse que poderia colocá-lo no cofre com a mãe de Betty durante suas rondas da tarde. Entreguei o anel na sua caixa de veludo original, junto com uma gorjeta de $20. Sentado no meu carro depois, chorei mais forte do que em anos. Por que o zelador concordou tão facilmente em colocar o anel no cofre? Parece um pedido tão incomum, mas ele disse sim imediatamente. Me faz pensar se as pessoas pedem coisas assim com mais frequência do que imaginamos em cemitérios. Meu celular vibrou com uma mensagem de Mark dizendo que sentia muito por sua parte em tudo. Ele escreveu 3 parágrafos sobre estar com medo do que a família pensaria se ele ajudasse sua irmã. Ele perguntou se eu poderia perdoá-lo algum dia, mas entendeu se eu não pudesse. Respondi que precisava de tempo para processar tudo antes de pensar em perdão. Naquela tarde, dirigi até a delegacia com uma pasta cheia de capturas de tela impressas e extratos bancários. A oficial na recepção me deu formulários para preencher para acusações de extorsão e chantagem contra Josh. Ela olhou minhas evidências e disse que esses casos raramente vão a algum lugar, mas levou tudo para o detetive. Consegui um número de caso e ela disse que alguém me ligaria dentro de uma semana. A irmã de Betty ligou naquela noite perguntando por que cancelamos o local da renovação de votos. Disse a ela que estávamos tendo alguns problemas pessoais e precisávamos adiar indefinidamente. Ela continuou pressionando por detalhes, mas permaneci vago e desliguei rápido. Nos dias seguintes, mais membros da família entraram em contato com perguntas e preocupações. Alguns já tinham ouvido rumores de Mark ou da irmã de Betty. O fofoca se espalhou pelo nosso grupo de amigos também. Quando Betty mudou seu status de relacionamento nas redes sociais, as pessoas começaram a escolher lados sem saber a história completa. Encontrei-me com um consultor financeiro na minha cooperativa de crédito para resolver a bagunça com os cartões estourados. Ele espalhou todos os extratos e calculou que levaria 24 meses para pagar tudo se eu fizesse pagamentos dobrados. O anel sozinho me custou 12.000 em 4 cartões diferentes. Ele me ajudou a configurar um plano de pagamento e consolidar parte da dívida. Cada mês, pelos próximos 2 anos, eu estaria pagando pelas mentiras de Betty. 3 semanas depois, tivemos nossa primeira sessão
sessão oficial de mediação com Gabriela. Beth trouxe seu próprio advogado e sentamos em extremidades opostas de uma longa mesa de conferência. O mediador passou por cada item do acordo de custódia linha por linha. Concordamos em fins de semana alternados e dividir os feriados pela metade. Quando chegou a casa, Beth disse que se mudaria temporariamente para a casa da irmã. Dividimos as contas mensais como parceiros de negócios revisando um contrato. Ela pagaria o pagamento do carro e o seguro, enquanto eu cobriria a hipoteca e os serviços públicos. O mediador digitou tudo e imprimiu 2 cópias para assinarmos. A mão de Beth tremia enquanto escrevia seu nome no final de cada página. Marcamos outra sessão para o próximo mês para revisar como as coisas estavam indo. Sair para nossos carros separados pareceu o fim de algo que nenhum de nós queria nomear. Bennett marcou para a próxima semana e sentamos em extremidades opostas de seu sofá enquanto ele estabelecia regras básicas para coparentalidade durante a separação. Ele pegou um quadro branco e desenhou 2 casas com uma criança de palito entre elas, explicando como as crianças absorvem conflitos, mesmo quando os pais pensam que estão escondendo. Beth acenava e fazia anotações enquanto eu observava sua caneta se mover pelo papel, ambos concordando que nossa filha vinha em primeiro lugar, não importa o que acontecesse entre nós. A sessão focou em coisas práticas, como horários de busca, quem lida com consultas médicas e como manter nossos problemas longe das histórias de ninar dela. Encontrei um anúncio de apartamento naquela tarde no meu celular enquanto estava sentado no estacionamento, um lugar de 1 quarto a 6 quarteirões da casa com termos de mês a mês. O proprietário me encontrou lá 1 hora depois e assinei o contrato em sua prancheta enquanto estava na sala vazia, que cheirava a tinta fresca. Mudei-me em 3 viagens com o meu caminhão, levando apenas minhas roupas e alguns básicos de cozinha e a TV antiga da garagem. Naquela primeira noite, deitei num colchão inflável, ouvindo sirenes em vez de monitores de bebê, as paredes quietas demais sem os sons de Beth levantando para pegar água, ou nossa filha se mexendo no berço, o alívio de não fingir que estava tudo bem misturado com o vazio estranho de estar sozinho pela primeira vez em anos. Gabriela me ligou 2 dias depois, enquanto eu comia cereal de uma tigela de papel na minha cozinha vazia. Ela perguntou se eu estava pronto para arquivar os papéis de divórcio ou se queria esperar para ver se podíamos resolver as coisas. Disse a ela que precisava de mais tempo para descobrir o que seria melhor para nossa filha a longo prazo, não apenas o que pareceria melhor agora. Ela disse que isso era inteligente e me lembrou que não havia pressa para tomar decisões permanentes, enquanto as emoções ainda estavam à flor da pele. Meu celular vibrou naquela noite com um e-mail de Beth que tinha 6 parágrafos, misturando pedidos de desculpas com explicações sobre as ameaças de Josh e como ela se sentia encurralada quando ele começou a exigir dinheiro. Ela escreveu sobre estar com medo de me perder e a nossa filha, e como o caso foi o maior erro de sua vida, mas ela não podia desfazê-lo, uma vez que Josh tinha as evidências. Li 2 vezes, vendo como ela continuava alternando entre assumir a culpa e dar desculpas. Depois movi para uma pasta sem digitar nenhuma resposta. Na manhã seguinte, encontrei-me com Gabriela em seu escritório e escrevemos uma lista de condições para qualquer possível reconciliação num bloco amarelo. Transparência financeira total, com acesso compartilhado a todas as contas. 0 contato com Josh para sempre. Terapia individual para Beth para trabalhar o que levou ao caso e aconselhamento matrimonial para nós 2 se decidíssemos tentar de novo. Ela me ajudou a definir limites que protegeriam a mim e nossa filha de mais mentiras, digitando-os num documento que ela disse que eu poderia compartilhar com Beth quando estivesse pronto. Ligamos para o local naquela tarde e cancelamos oficialmente a renovação de votos, perdendo o depósito de $3.000 que colocamos há 6 meses. O gerente pareceu desapontado quando disse que tínhamos problemas pessoais para resolver, e ouvi ele digitando notas sobre manter nosso depósito enquanto eu olhava para a planta falsa na sala de espera de Gabriela. Beth me mandou uma mensagem dizendo que sua família continuava perguntando o que aconteceu e ela não sabia o que dizer. Então concordamos em dizer que estávamos enfrentando alguns desafios e precisávamos de privacidade. Passei aquela noite no meu apartamento bloqueando Josh em cada plataforma de mídia social, depois mudando todas as minhas senhas para sequências aleatórias de números que escrevi num caderno. A pasta de evidências ficou salva em 3 serviços de nuvem diferentes, mesmo que o detetive que finalmente ligou disse que esses casos de chantagem raramente levam a uma acusação, mas para continuar documentando qualquer tentativa de contato, por via das dúvidas. Ele pegou as informações de Josh e disse que as adicionariam ao banco de dados, mas para não esperar muita ação, a menos que Josh tentasse algo de novo. Hoje à noite, estou sentado na minha pequena mesa da cozinha, com o calendário de custódia espalhado ao lado de uma caixa de anel vazia que não consigo jogar fora. O anel verdadeiro está de volta com a mãe de Beth, onde pertence, e o falso está na minha gaveta de escrivaninha como evidência de como tudo ficou complicado. Sei que Beth e eu talvez não superemos essa bagunça que criamos. A confiança se foi, e talvez não volte. Não importa
importa quanta terapia façamos ou quantas condições estabeleçamos, mas nossa filha estará bem porque vou garantir isso. Mesmo que isso signifique aceitar que nossa família será diferente do que planejamos, mais bagunçada e complicada, mas ainda unida pelo amor que ambos temos por ela. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.